Fala, estudante! Bem-vindo a mais um vídeo do canal Fisicamente Preparado. Eu sou o professor Rodrigo e hoje estou aqui para resolver e comentar com vocês a prova do Enem 2022. Vamos resolver todas as questões de física. Bora lá, então! Estou me baseando, então, aqui pela prova amarela e a primeira questão de física que aparece aí em Ciências da Natureza é a questão 92, que fala o seguinte: em um autódromo, os carros podem derrapar em uma curva e bater na parede de proteção. Para diminuir o impacto de uma batida, pode-se colocar na parede uma barreira de pneus. Isso faz com que a colisão seja mais demorada e o carro retorne com velocidade reduzida. Então, vamos colocar aqui, ó, o carro retorna com velocidade reduzida. Outra opção é colocar uma barreira de blocos. E na barreira de blocos, de um material que se deforma, tornando-a tão demorada quanto a colisão com os pneus. Então, mesmo intervalo de tempo. Mas que não permite a volta do carro após a colisão. Comparando as duas situações, como ficam a força média exercida sobre o carro e a energia mecânica dissipada? Veja bem, essa força que vai ser aplicada no automóvel vai alterar a quantidade de movimento do automóvel. Nós vamos utilizar aqui o teorema do impulso. Essa força média é a resultante sobre o veículo. E o impulso produzido por essa força vai ser a variação da quantidade de movimento desse carrinho aí. Legal. Mas o impulso da força resultante também pode ser escrito como sendo a força resultante, que nesse caso é a força média que ele quer saber. Vou deixar a espessura um pouquinho menor aqui da minha caneta. Esse impulso, então, também vai ser a força, essa força média que ele quer, multiplicada pelo tempo. Definição do impulso. Nós vamos igualar essas duas expressões. E nós vamos chegar na verdadeira segunda lei de Newton. Newton, quando pensou na segunda lei, ele não pensou que força resultante é massa vezes aceleração. Ele pensava que a força aplicada provocava uma variação no vetor quantidade de movimento num determinado intervalo de tempo. Ok, ele está me dizendo no texto que nas duas situações eu tenho o mesmo intervalo de tempo. Isso faz com que a colisão seja mais demorada. E aqui na outra opção, tornando-a tão demorada quanto a colisão com os pneus. Então, eu tenho o mesmo intervalo de tempo. Logo, a força média vai ser maior na situação onde houver a maior variação da quantidade de movimento. Vamos pensar assim, ó. No primeiro caso, ele vai bater e vai voltar. Então, aqui está o meu carro. Confie na ciência, isso é um carro. E vai chegar com uma velocidade v1. Vai colidir com a parede e vai voltar com uma velocidade v2. Perdeu um pouco de energia, né, vai voltar com uma velocidade menor. Ora, a variação da quantidade de movimento, lembrando que quantidade de movimento é o produto da massa pela velocidade, e a massa do carrinho não se altera, a variação do vetor quantidade de movimento vai ser a massa vezes a variação da velocidade. O que é variação? É final menos inicial. Só que você não pode esquecer que isso é uma variação vetorial. Então, eu tenho que fazer v2 menos v1, só que é o vetor v2 menos o vetor v1. Como é que a gente faz essa subtração de vetores? A gente coloca o vetor v2, que aponta para a esquerda, aqui nesse caso. E se o vetor v1 eu coloquei apontando para a direita, o vetor menos v1 vai apontar para a esquerda. É como se eu estivesse fazendo uma soma com o oposto. Fazer V2 menos V1 é fazer V2 mais o oposto de V1. E para somar vetores, a gente coloca a ponta de um na traseira do outro, né? E está aqui, ó. Logo, o meu ΔV aqui
vai ser um vetor que sai da onde sai o primeiro e chega onde chega o último. Esse aqui é meu ΔV. Legal. Na segunda situação, o carrinho vai bater, vai deformar, mas ele não volta. Imagina que ele vem com a mesma velocidade V1, só que agora ele não vai voltar, de tal forma que V2 vai valer zero. O que isso significa? Que a minha variação da quantidade de movimento vai ser mΔV. Nesse caso aqui, veja que o ΔV é a soma, né? O tamanho desse vetor roxo é a soma dos tamanhos dos dois vermelhos. Eu vou fazer 0 menos V1. Então, o meu vetor agora vai ser o próprio V1 negativo aqui, assim, ó. O menos V1 que apontaria para a esquerda. Essa é a variação da quantidade de... Perdão, essa é a variação do vetor velocidade, ó, porque é 0 menos esse valor. Então, você consegue perceber que o ΔV na segunda situação é menor que o ΔV na primeira situação, porque ele retorna? Então, a força média é maior quando você tem a barreira de pneus do que quando você tem os blocos, porque nos blocos o carro não retorna. Muito bem. E a dissipação de energia? Ora, se ele vai retornar para a pista, vamos pensar, ele tinha uma energia cinética e ele vai continuar tendo uma energia cinética. Na segunda situação com os blocos, não. Ele tinha uma energia cinética e toda essa energia será dissipada nessa colisão com os blocos. Logo, eu tenho, então, a maior dissipação de energia nos blocos. Então, eu tenho maior força média na colisão com a barreira de pneus e maior dissipação com a barreira dos blocos, fazendo com que a alternativa A seja correta. Legal? Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários que eu vou responder. Maravilha? Muito bem. Opa! Nossa próxima questão aí, em Ciências da Natureza, é a questão 95, na prova amarela. Ela fala o seguinte: o sinal sonoro oriundo da queda de um grande bloco de gelo de uma geleira é detectado por dois dispositivos situados em um barco, sendo que o detector A está imerso em água e o B na proa da embarcação. Sabe-se que a velocidade do som na água é de 1.540 metros por segundo. Vamos anotar isso. 1.540 metros por segundo. E no ar é de 340 metros por segundo. Então, veja que o A está na água aqui, né? E o B é o que está no ar. Então, vamos pôr que VB, 340 metros por segundo. Legal. Os gráficos indicam, em tempo real, o sinal sonoro detectado pelos dois dispositivos, os quais foram ligados simultaneamente em um instante anterior à queda do bloco de gelo. Ao comparar pontos correspondentes desse sinal em cada dispositivo, é possível obter informações sobre a onda sonora. E ele quer a distância L em metro entre o barco e a geleira, essa distância aqui. Veja bem, nesse primeiro gráfico, o gráfico A, ó, você pode pegar o pulso aqui, ó, veja que o desenho do pulso ele é idêntico, tanto para o A quanto para o B. O desenho do sinal é o mesmo. E você pode pegar qualquer ponto desse sinal aqui como comparação. Eu vou pegar bem aqui, ó, esse pontinho aqui, ó. Veja que nesse pontinho, ó, o instante de detecção desse ponto, ele está bem no meio entre 220 e 232, né? Então, eu teria aqui 226, faz uma média entre 220 e 232, eu tenho aqui 226. Eu detectei esse ponto do sinal nesse instante. Já aqui no B, ó, eu tenho essa detecção e vai ser lá no 238. É uma média entre 232 e 244. Legal? Bom, beleza. O que eu vou fazer aqui, então? Observe que, como a velocidade do som na água é maior do que a velocidade do som no ar, na água, esse sinal vai ser detectado antes
do que no ar. E a diferença entre esses intervalos de tempo é que vai importar para mim, ó. A diferença entre os 2 instantes, se eu fizer assim, TA menos TB, isso aqui ficaria aliás, TB menos TA, né, não TA menos TB, porque o B é maior. TB menos TA, isso aqui vai ficar 238 menos 226, dando um total aí de 12 segundos. Ok. E agora, professor? Bom, se você tem a velocidade e a velocidade do som é constante em ambos os meios, a velocidade é deslocamento pelo tempo. Então eu posso dizer que o tempo é a distância dividido pela velocidade. Então o tempo b vai ser a distância que ele anda, que é L, sobre a velocidade VB, que é 340, mais L sobre VA, que é 1540. Isso aqui é igual a 12. Não vou tirar o MMC disso aqui não, vou deixar assim, ó, vou fazer o produto dos 2 mesmo, para ganhar tempo. Aí divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, vai ficar assim, ó, 1540 L, perdão, mais não, menos, né, menos. E professor, ano aí, menos 340 L, é igual a 12. E aí olha só, se eu fizer 1540 menos 340 dá 1200. 1200 L sobre 340 vezes 1540, é igual a 12. Ah, 1.200 com 12 dá para a gente simplificar isso aqui, vai sobrar 100 aqui, ó. E aí eu só passo para o outro lado multiplicando. 340 vezes 1540, tinha sobrado 100 aqui desse lado, não é? Olha só, corta um zero daqui com um zero daqui, o outro zero aqui com o outro zero aqui, e no final das contas o que eu tenho que fazer é 34 vezes 154, vai me dar aí 5.236 metros, ele quer o mais próximo, 5.240, e assim ficamos com a alternativa B. Legal? Muito bem, muito bem. Vamos para o próximo. Questão 96, uma questão bem simples. Em 2002, um mecânico da cidade mineira de Uberaba teve uma ideia para economizar o consumo de energia elétrica e iluminar a própria casa num dia de sol. Para isso, ele utilizou garrafas plásticas PET com água e cloro, conforme ilustram as figuras. Cada garrafa foi fixada ao telhado de sua casa em um buraco com diâmetro igual ao da garrafa, muito maior que o comprimento de onda da luz. Nos últimos 2 anos, sua ideia já alcançou diversas partes do mundo e deve atingir a marca de 1 milhão de casas utilizando a luz engarrafada. Muito legal, né? Que fenômeno óptico explica o funcionamento da luz engarrafada? Ora, essa garrafa, ó, contém água lá dentro, a luz que vem do sol vai passar aqui e vai atravessar a garrafa, entrando dentro do cômodo, é o telhado. Quando você tem a passagem da luz de um meio para o outro, e há uma mudança no valor da velocidade, como é o caso do ar para a água, eu tenho o fenômeno da refração da luz. A alternativa correta é a letra E. Legal? Bem, vamos para a próxima questão, questão 99, uma questão de eletricidade aí, fala o seguinte: a fim de classificar as melhores rotas em um aplicativo de trânsito,
Um pesquisador propõe um modelo com base em circuitos elétricos. Nesse modelo, a corrente representa o número de carros que passam por um ponto da pista no intervalo de um segundo. A diferença de potencial, DDP, corresponde à quantidade de energia por carro necessária para deslocamento de um metro. De forma análoga à lei de Ohm, aqui importante, cada via é classificada pela sua resistência, sendo que a de maior resistência é a mais congestionada. O aplicativo mostra as rotas em ordem crescente, ou seja, da rota de menor para a de maior resistência. Como teste para o sistema, são utilizadas três possíveis vias para uma viagem de A até B, com os valores de DDP e corrente conforme a tabela. E nós temos a tabela aí, nesse teste, a ordenação das rotas indicada pelo aplicativo será, bom, o texto está dizendo para mim que obedece à lei de Ohm. Primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I, e a resistência seria, então, a razão entre a DDP e a corrente. Nós temos aqui, ó, a DDP e aqui nós temos a corrente. Basta dividir esse número por esse e nós vamos ter aqui os valores das resistências. 510 dividido por 4 vai dar aqui 127,5. 608 dividido por 4 vai dar 152. E 575 dividido por 3 vai me dar aqui 191,7 aproximadamente. Então, nós temos na sequência, ó, da menor para maior, 1, 2, 3, né? Ó, 127, 152, 191. Portanto, a alternativa correta vai ser a letra A. Legal? Muito bem. Próxima questão é a questão 101. Fala assim: no processo de captação da luz pelo olho para a formação de imagens, estão envolvidas duas estruturas, os cones e os bastonetes. Os cones são sensíveis à energia dos fótons e os bastonetes à quantidade de fótons incidentes. Bastonetes, quantidade de fótons incidentes. Legal. A energia dos fótons, que compõem os raios luminosos, está associada à sua frequência. Então, o que eu tenho aqui, ó, do texto? O que eu já posso tirar? Se os cones são sensíveis à energia dos fótons e a energia dos fótons ela está associada à sua frequência, cones tem a ver com as frequências. O que são frequências para nós? Frequências que enxergamos são as cores, certo? Muito bem. E os bastonetes estão relacionados à quantidade de fótons. Quanto mais fótons, maior a intensidade. Está relacionada à intensidade dessa luz. O que é a intensidade? Intensidade tem a ver com a amplitude. Ver o que ele está pedindo. Um animal que tem bastonetes mais sensíveis. Bastonetes tem a ver com intensidade. Então, assim, se ele é mais sensível, apresentar daltonismo, perceber cores, não, cores são os cones, elimina. Daltonismo, não. Enxergar bem em ambientes mal iluminados. Necessitar de mais luminosidade para enxergar ou fazer uma pequena distinção de cores em ambientes iluminados. Não, cores tem a ver com os cones. Então, ficaríamos entre a C e a D. Agora, pense comigo, se o animal ele tem bastonetes mais sensíveis, qualquer intensidade de radiação sensibiliza esses bastonetes. Se ele é mais sensível, ele consegue captar mais fácil. Então, ele consegue enxergar bem em ambientes mal iluminados. A mínima quantidade de luz já consegue sensibilizar esses bastonetes. Resposta correta para a nossa questão, letra C. Beleza? A próxima questão, então, de física aí é a questão 108, essa aqui. Tudo bem.
Fala assim: tribologia é o estudo da interação entre duas superfícies em contato, como desgaste e atrito, sendo de extrema importância na avaliação de diferentes produtos e de bens de consumo em geral. Para testar a conformidade de uma muleta, realiza-se um ensaio tribológico, pressionando-a verticalmente contra o piso com uma força F, conforme ilustra a imagem, em que Cm representa o centro de massa da muleta. Tá ali. Mantendo-se a força paralela à muleta, varia-se lentamente o ângulo entre a muleta e a vertical até o máximo ângulo imediatamente anterior ao escorregamento. Então, ele vai estar no limite do escorregamento, mas não vai escorregar. Esse ângulo também pode ser calculado a partir da identificação dos pontos de aplicação da direção e do sentido das forças: peso, normal e atrito estático. O esquema representa corretamente todas as forças que atuam sobre a muleta. Quando ele atinge o ângulo crítico é... Vamos fazer o desenho aqui, ó, bem rapidinho. Aqui está o chão, está aqui, muleta, centro de massa. De cara, forças que atuam. Força-peso sempre aplicado no centro de gravidade, que num campo gravitacional uniforme coincide com o centro de massa. Então, o peso está aqui, ó, aplicado no centro de massa. Ele fala que a força F vai se manter paralela à muleta. Então, eu vou ter uma força F na mesma direção da muleta. Ela tem que estar assim, ó. A força normal é a força que a superfície aplica nessa muleta. Então, ela impede a penetração da muleta na superfície. E ela tem esse nome normal devido ao seu significado geométrico. Normal significa perpendicular, ou seja, a força normal aplicada pelo piso sobre a muleta é vertical para cima, porque ela tem que fazer 90 graus com a superfície de apoio. E a força de atrito, ela é sempre contrária à tendência de deslizamento entre duas superfícies. Qual é a tendência dessa moleta deslizar? Para a esquerda ou para a direita? Evidentemente que para a esquerda. Se a tendência dela é deslizar para a esquerda, a força de atrito estático está aqui para a direita, impedindo esse escorregamento. Portanto, a alternativa que mais se parece com a minha aí, né? A da letra E, né, ó. Tá aqui, ó. Letra E. Beleza? Muito bem. Vamos lá. Próxima questão, questão 111, fala assim: o manual de ducha elétrica informa que seus 3 níveis de aquecimento, morno, quente e superquente, apresentam as seguintes variações de temperatura da água em função de sua vazão. Vamos lá, morno, quente, superquente, a vazão de 3 litros por minuto. E qual é a variação da temperatura da água nessa vazão? E aí, se eu aumento a vazão, eu tenho as suas respectivas alterações de temperatura. Utiliza-se um disjuntor para proteger o circuito dessa ducha contra sobrecargas elétricas em qualquer nível de aquecimento. Em qualquer nível de aquecimento. Vamos lá. Por padrão, o disjuntor é especificado pela corrente nominal igual ao múltiplo de 5 amperes, imediatamente superior à corrente máxima do circuito. Considere que a ducha deve ser ligada em 220 volts. Vamos anotar isso. 220 volts. E que toda a energia é dissipada através da resistência do chuveiro e convertida em energia térmica transferida para a água, que apresenta um calor específico de 4,2 joules por grama por grau Celsius e densidade de 1.000 gramas por litro. Está aqui, ó, 1.000 gramas por litro. Ok. O disjuntor adequado para a proteção dessa ducha é especificado por... Eu quero saber a corrente. Vamos lá, ó. Se ele tem que proteger em qualquer nível de aquecimento, eu vou escolher aquele que tem o maior aquecimento, que vai requerer a maior quantidade de energia. E, evidentemente, isso acontece quando ele está ligado no super quente. E você pode escolher qualquer uma das duas vazões. Eu vou trabalhar com essa vazão de 3 litros por minuto e uma variação de temperatura
de 30 graus Celsius, tá? Se eu tenho uma vazão de 3 litros por minuto e a densidade é 1.000 gramas por litro, quer dizer que eu teria 3.000 gramas de água a cada minuto. Então, eu vou considerar uma massa de 3.000 gramas num intervalo de tempo de 1 minuto. Ele está falando que todo o calor que aquece a água veio do resistor, da dissipação dessa energia no resistor. Ok, vamos ver quanto de calor é necessário para o aquecimento dessa água. Então, vamos pegar aqui, ó, uma massa de água de 3.000 gramas, um calor específico de 4,2 e uma variação de temperatura de 30 graus Celsius. Observe que, como aqui está em joule por grama por grau Celsius, eu tenho que usar a massa em grama e a temperatura em graus Celsius. Está tudo ok. Isso vai me dar uma quantidade de calor em joule. Legal. Fazendo essa continha aí, ó, eu já fiz aqui, vai dar 378.000 joules. Ok. A potência dissipada no resistor vai ser essa quantidade de calor nesse tempo de 1 minuto. Evidentemente que, se eu quero achar a corrente em ampere e eu tenho uma DDP em volt, isso está no sistema internacional. Eu não posso utilizar um tempo em minuto aqui, ó. Aqui eu vou deixar 60 segundos. Beleza. Potência dissipada. Se eu tenho a DDP e quero descobrir a corrente, potência é I vezes U. Bem, agora só substituir. Quero achar essa corrente. A DDP é 220 volts. Essa quantidade aí de calor, 378.000, num intervalo de tempo de 60 segundos. Fazendo aí vai dar 6.300, essa divisão. Passo 220 dividindo, 6.300 por 220 vai dar 28,6 amperes. O exercício está me dizendo que é múltiplo de 5 ampere imediatamente acima daquela corrente necessária. Então, qual que é o múltiplo de 5 imediatamente acima de 28? É o 30. Está aqui, ó, a alternativa correta é a letra B, 30 amperes. Legal? Lembrando, galera, que qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários que eu vou responder. Próxima questão é a questão 115. Ele fala o seguinte: um buraco negro é um corpo celeste que possui uma grande quantidade de matéria concentrada em uma pequena região do espaço, de modo que sua força gravitacional é tão grande que qualquer partícula fica aprisionada em sua superfície, inclusive a luz. O raio dessa região caracteriza uma superfície limite, chamada de horizonte de eventos, da qual nada consegue escapar. Considere que o Sol foi instantaneamente substituído por um buraco negro com a mesma massa solar. Isso é importante, ó, com a mesma massa solar. De modo que seu horizonte de eventos seja de aproximadamente 3 quilômetros. Após a substituição descrita, o que aconteceria aos planetas do Sistema Solar? Não vai acontecer nada, gente. 3 quilômetros de horizonte de evento não é nada. Se eu vou ter a mesma massa solar, ó, você tem o Sol aqui, e você tem o planeta girando, o planeta Mercúrio, que é o que está mais próximo, evidentemente que tem uma órbita muito maior do que 3 quilômetros. Ele está fora do horizonte de eventos, e todos os planetas estariam fora desse horizonte de eventos. Se eu tenho a mesma massa solar, substitua ele por um buraco negro, esse buraco negro vai ser menor, mas a massa continua sendo a mesma, e eles vão estar orbitando a mesma massa. Veja, a força gravitacional sobre os planetas seria então a resultante centrípeta que atua nesses planetas. E olha só,
Essa força gravitacional depende da constante universal, da massa do Sol, que seria a mesma do buraco negro, da massa do planeta pela distância ao quadrado. A resultante centrípeta, massa vezes aceleração centrípeta. Olha só, essa massa vai cancelar e veja, eu vou ter a mesma aceleração centrípeta atuando, porque eu vou ter a mesma massa e o mesmo raio, não acontece nada. Então, eles manteriam suas órbitas inalteradas. Alternativa E. Legal? Maravilha! Vamos para a próxima questão, essa questão bem tranquila. Ó. O físico Hans Christian Ørsted observou que um fio transportando corrente elétrica produz um campo magnético. A presença do campo magnético foi verificada ao aproximar uma bússola de um fio conduzindo corrente elétrica. A figura ilustra um fio percorrido por uma corrente elétrica I, constante e com sentido para cima. Os pontos A, B e C estão num plano transversal e equidistante do fio. Em cada ponto foi colocada uma bússola. Considerando apenas o campo magnético por causa da corrente I, as respectivas configurações das bússolas nos pontos A, B e C serão, olha só, exercícios simples de aplicação da regra da mão direita. Para quem não lembra, polegar no sentido da corrente, desenhar uma mãozinha direita aqui, ó, onde o polegar indica o sentido da corrente e os dedos, como se você girasse em volta desse I aí, né, dessa corrente, indica o campo magnético. Então, se eu tenho uma corrente para cima, eu tenho aqui, ó, um campo magnético nesse sentido aqui, né? E a bússola vai sempre apontar para onde o vetor indução magnética aponta. Esse vetor indução magnética é sempre tangente a essas linhas do campo magnético e sempre no mesmo sentido delas. Sendo assim, no ponto A, eu tenho um vetor tangente que aponta para cá, ponto B para cá, o ponto C seria para cá, assim. Ó. O que numa bússola ficaria assim, né? O polo norte apontando nesse sentido, o polo norte apontando nesse sentido e o polo norte apontando nesse sentido. Portanto, a resposta correta, ó, já achei ela aqui, ó. Alternativa D. Legal? Muito bem, muito bem. Vamos para o próximo, questão 119, uma questão de elétrica. Essa tabelinha já caiu em vários vestibulares, não é a primeira vez que ela cai. Veja, o quadro mostra valores de corrente elétrica e seus efeitos sobre o corpo humano. Então, você tem lá ó, correntes de até 10 miliamperes, dor e contração muscular, de 10 a 20, aumento nas contrações, de 20 a 100, parada cardíaca, parada respiratória, de 100 a 3 amperes, fibrilação ventricular e depois parada cardíaca. A corrente elétrica que percorrerá o corpo de um indivíduo depende da tensão aplicada e da resistência elétrica média do corpo humano. Esse último fator está intimamente relacionado com a umidade da pele, que seca apresenta resistência da ordem de 500 quiloohms e molhada pode chegar a apenas 1 quiloohm. Apesar de incomum, é possível sofrer acidente utilizando baterias de 12 volts. Considere que um indivíduo com a pele molhada sofreu uma parada respiratória ao tocar simultaneamente nos pontos A e B de uma associação de duas dessas baterias. E ele quer saber qual foi a associação. As duas baterias são de 12 volts. Ok, então vamos lá. Pele molhada, eu tenho uma resistência de 1 quiloohm. 1 quiloohm é a mesma coisa que 1 vezes 10 a terceira ohms. E ele quer aqui a parada respiratória. Parada respiratória está aqui, ó. Temos de 20 a 100 miliamperes. Uma corrente que pode ir de 20 vezes 10 a menos 3, né? Vamos pôr assim, até 100 vezes 10 a menos 3 ampere. Beleza? Bom, eu preciso calcular, então, o intervalo de valores de DDP que ele ficaria submetido.
A DDP é R vezes I. Então, vamos pegar o valor mais baixo de corrente. A resistência é 1 vezes 10 à terceira e a corrente 20 vezes 10 a menos 3. O que vai dar 20 volts, né? Porque 10 à terceira com 10 a menos 3 dá 1. 1 vezes 20, 20. Faço a mesma coisa utilizando 100. 100 vezes 10 a menos 3. Isso aqui vai dar 100 volts. Então, ele estaria submetido a uma DDP que vai de 20 até 100 volts. Mas eu estou falando de duas baterias de 12 volts. Duas baterias de 12 volts podem me fornecer, no máximo, 24 volts se eu associar elas em série. 100 volts estaria muito distante. Então, 24 volts está no intervalo de 20 a 100? Sim. E como é que eu tenho que ligar? Se eu tenho duas de 12, eu tenho que ligar elas em série. Como é que a gente liga baterias em série? Só se você ligar o positivo de uma no negativo da outra. Seria algo assim, né? Ó. Isso aqui seriam duas baterias ligadas em série. Aqui eu nem estou colocando a resistência interna, né? Vamos colocar aqui baterias reais. Duas resistências internas. É o positivo de uma ligado no negativo da outra. Está aqui, ó. Positivo de uma ligado no negativo da outra, em série. Alternativa A. Beleza? Muito bem. Próxima questão. Questão 124. Em 2017, foi inaugurado no estado da Bahia o Parque Solar Lapa, composto por duas usinas, Bom Jesus da Lapa e Lapa, capaz de gerar cerca de 300 gigawatts-hora de energia por ano. Considere que cada usina apresente uma potência igual a 75 megawatts, com o parque totalizando uma potência instalada de 150 megawatts. Então, ó, tem uma potência de 150 megawatts, porque são duas, né? Cada uma com 75. Considere ainda que a irradiância solar média é de 1.500 watts por metro quadrado e que a eficiência dos painéis é de 20%, ou seja, 20% dessa irradiação efetivamente é transformado em energia elétrica. Vamos pensar o seguinte, então. Eu tenho uma potência total aqui, radiada por metro quadrado. Mas ela não é totalmente transformada, é só 20% que é transformada. Então, vamos fazer já, ó, 20% de 1.500. 20% de 1.500 é 0,2 vezes 1.500. Vamos ter aí, ó, 23.300 watts. Legal? 300, então eu tenho, na verdade, 300 watts a cada metro quadrado. Cada metro quadrado de placa solar vai ter uma potência aí de 300 watts. Legal? Ele quer saber a área total dos painéis. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho uma potência total de 150 megawatts. A potência, 150 megawatts é 150 vezes 10 a sexta watts. Ok, então nós fazemos assim. Vamos usar um pouquinho de química aqui, né? Ó, regra de 3. Os professores de química me perdoem pela brincadeira. 1 metro quadrado eu tenho 300 watts. Mas ele está gerando aí, ó, 150 vezes 10 a sexta watts. Qual que vai ser a área? É isso que eu quero descobrir. Então, é só dividir 150 10 a sexta por 300. Olha só, 150 por 300 dá meio. Ficaria meio vezes 10 a sexta metros quadrados. O que me dá aqui 5, né, com mais 5 zeros aqui, ou seja, 500 mil metros quadrados de área, me dando aí como correta a alternativa B. Beleza?
Qualquer dúvida, só colocar aqui nos comentários que eu vou responder. Questão 126. Um pai faz um balanço utilizando dois segmentos paralelos e iguais da mesma corda para fixar uma tábua a uma barra horizontal. Por segurança, opta por um tipo de corda cuja tensão de ruptura, vamos anotar isso, ó, seja de 25% superior à tensão máxima calculada nas seguintes condições. Ângulo máximo atingido pelo balanço em relação à vertical é 90 graus. Os filhos utilizarão o balanço até que tenham uma massa de 24 quilogramas. Além disso, ele aproxima o movimento do balanço para o movimento circular uniforme. Aqui está errado isso aqui, gente. É impossível você aproximar o movimento de um balanço para um movimento circular uniforme, porque ele não é uniforme. Uma criança balançando está sujeita à ação gravitacional que vai acelerar ela durante a descida e assim vai desacelerá-la durante a subida. Não tem como você aproximar isso para movimento uniforme. Isso aqui está errado, é uma informação totalmente equivocada. E eu vou resolver a questão como se não tivesse essa informação aí, tá certo? Porque isso aqui é um absurdo, é cagada mesmo. A aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado e despreza forças dissipativas. Qual é a tensão de ruptura da corda escolhida? Então, ele está falando o seguinte, ó, eu tenho aqui um balanço, eu tenho duas cordas, assim. Imagine que eu esteja vendo de lado esse balanço. Estou pondo uma corda só. Ela vai sair daqui, não será circular uniforme, tá? Ele vai chegar aqui embaixo. Circular uniforme é uma ova. A questão é muito parecida com uma questão que já caiu, se eu não me engano, na FUVEST. Bem parecida mesmo. Aqui nós temos o comprimento do fio, da corda, que ele não deu, por sinal, mas não tem problema não. Então vamos fazer o seguinte, ó. Quando ele está aqui no ponto mais baixo, eu tenho as forças que estão aplicadas. Eu tenho as duas trações na corda, T aqui, e eu tenho a força-peso. O ponto mais provável de rompimento da corda é o ponto mais baixo da trajetória, porque aqui, veja bem, eu vou ter uma resultante que tem que apontar para o centro. Tem as duas trações apontando lá para o centro. E essas duas trações, obviamente, serão maiores que a força-peso para gerar uma resultante que aponta lá para o centro. Então, nós vamos ter o seguinte, ó, lá no ponto mais baixo, 2T menos P igual a massa vezes aceleração centrípeta. Ok. 2T menos mg é igual a m v ao quadrado sobre o raio. Qual que é o raio da trajetória? É o próprio comprimento do fio aí, não vamos chamar de L, tá certo? Beleza. Eu não sei qual é a velocidade dele aqui no ponto mais baixo, mas o que eu posso fazer é o seguinte, eu vou adotar aqui embaixo como sendo o meu nível de referência para a energia potencial gravitacional. Então, a energia potencial gravitacional nesse ponto é zero. E aí eu tenho uma altura aqui, ó, da posição inicial, que vai ser o próprio comprimento do fio. Onde lá em cima eu tenho só a energia potencial. Quando esse balancinho desce, essa energia potencial será transformada em energia cinética. É um sistema conservativo. Por que é um sistema conservativo? Porque apenas a força-peso realiza trabalho. A força de tração, que não é uma força conservativa, ela não realiza trabalho. Ela é sempre perpendicular aí à trajetória, né? Então, nós vamos ter aqui, ó, mgh igual a mv ao quadrado sobre 2. M com M vai cortar. Vou passar o 2 multiplicando. Ó. V ao quadrado vai ser 2 vezes G vezes H, mas a altura é o próprio comprimento do fio. Agora vamos trabalhar naquela equação que eu tinha escrito anteriormente. Ó. 2T menos mg é igual a m. E no lugar do v quadrado, eu vou colocar 2g vezes L. Tudo isso sobre L. Opa, L em cima, L embaixo. Posso cortar. E ó, que legal.
nós temos aqui 2T igual. Do outro lado lá eu tenho 2mg. Esse mg que está negativo, quando passa para o outro lado, ele passa positivo. 3mg. E a atração, então, vai ser, passo 2 dividindo, 1,5 mg. Ora, essa atração, então, vai ser 1,5 vezes. A massa das crianças, ó, o máximo aí, 24 quilogramas. Vamos usar até elas ficarem com 24 quilogramas. Aceleração da gravidade, 10. E assim, fazendo essa continha, aí nós vamos encontrar aqui 360. E olha lá a letra C. Mas não é essa a resposta, meu povo. Cuidado, olha a pegadinha. Ele fala, por segurança, opta por um tipo de corda cuja tensão de ruptura seja 25% superior à tensão máxima calculada nas seguintes condições. Então, eu tenho que adicionar esse valor aqui, 25%, mais 25% desse valor aí. Ou seja, 25% de 360 é um quarto disso aí, né? Você tem que adicionar mais 90 newtons, ou seja, 360. Ô, professor, não está dando para ver aí, ó. 360 mais 90, 450 newtons. Essa é a resposta do nosso problema, portanto, alternativa D. Legal? Muito bem. E por fim, acho que essa é a última. Deixa eu ver. Não, não é não. E mais? Variação da incidência da radiação solar sobre a superfície da Terra resulta em uma variação de temperatura ao longo de um dia, denominada amplitude térmica. Edificações e pavimentações realizadas nas áreas urbanas contribuem para alterar as amplitudes térmicas dessas regiões em comparação com regiões que mantêm suas características naturais, com presença de vegetação e água, já que o calor específico do concreto é inferior ao da água. Assim, parte da avaliação do impacto ambiental que a presença do concreto proporciona às áreas urbanas consiste em considerar a substituição da área concretada por um mesmo volume de água. Então, o mesmo volume de concreto substituir pelo mesmo volume de água. E comparar as variações de temperatura devido à absorção da radiação solar nas duas situações, concretada e alagada. Desprezando os efeitos da evaporação e considerando que toda a radiação é absorvida, essa avaliação pode ser realizada com os seguintes dados. Então, ele me dá lá a densidade da água e do concreto e o calor específico dos dois. A razão, o que é razão, meu povo? Razão é divisão entre as variações de temperatura das áreas concretada e alagada é mais próxima de, então ele quer isso aqui, ó. Quanto é que dá o ΔT da área concretada dividido pelo ΔT da área alagada? Quanto dá essa divisão? Bom, primeiro, tanto a área alagada quanto a área concretada estarão sujeitas à mesma radiação solar, então vai receber a mesma quantidade de calor. A quantidade de calor para o aquecimento é o produto da massa pelo calor específico pela variação da temperatura. Vão receber a mesma quantidade de calor. Agora, a massa não é igual à massa de concreto e a massa de água. Ele fala que o volume é o mesmo. Então, eu posso substituir no lugar da massa a densidade vezes o volume, certo? E aí, olha só, como eles vão estar sujeitos à mesma radiação solar, vão receber a mesma quantidade de calor. A quantidade de calor da área concretada é a mesma da área alagada. Então, eu vou fazer assim, ó. Quantidade do concreto vezes o volume, calor específico do concreto, variação da temperatura do concreto, igual da área concretada, né? Densidade da água, o volume é o mesmo, calor específico da água, variação da temperatura da área alagada. Ele quer ΔTc por ΔTA. Vamos já cancelar o que dá para cancelar. Ó. V de um lado com V do outro, eu vou cancelar.
eu vou passar dividindo ali, ó, o ΔTA para o lado esquerdo. ΔTC por ΔTA é igual. O que sobrou lá do lado direito? A densidade e o calor específico. E aí eu vou pegar essa densidade e esse calor específico do lado esquerdo e vou passar para o lado direito, dividindo, ó. Pronto. Agora é só substituir os valores que estão aí na tabela. Densidade da água está lá 1.000, o calor específico 4,2. Densidade do concreto 2.500 e 0,8. Beleza? E agora a gente faz a continha aí. Essa continha vai dar 2,1. Veja, 1.000, 2.500. Aqui, ó, 0,4. Isso, é, 0,4. 4,2 dividido por 8, a mesma coisa que 42 dividido por 8. Né? 8, 6 vezes 8, 48. 8 vezes 5, 40, vai dar 5. Vou fazer aqui de cabeça, ó. Que a minha cabeça já não está mais funcionando hoje. Dá 5,25. 4,2 por 8, aí a gente multiplica 5,25 por 0,4. 2,1 é o valor dessa razão. Portanto, ficamos aí com a alternativa B. Maravilha? E agora sim, nossa questão final. Uma lanterna funciona com 3 pilhas de resistência interna igual a meio ohm cada, ligadas em série. Quando posicionadas corretamente, devem acender a lâmpada incandescente de especificações 4,5 watts, 4,5 volts. Cada pilha na posição correta gera uma força eletromotriz de 1,5 volt. Beleza. A pessoa, ao trocar as pilhas da lanterna, comete o equívoco de inverter a posição de uma das pilhas. Considere que as pilhas mantêm o contato independentemente da posição. Com esse equívoco, qual é a intensidade da corrente que passa pela lâmpada ao se ligar à lanterna? Veja bem, eu tenho 3 pilhas, eu vou inverter a polaridade de uma. Vou fazer assim, ó, é minha. Aí eu inverto a polaridade aqui, ó. É isso aqui alimentando a lâmpada, né? E tá a lâmpada. E tá a resistência interna, que é meio ohm cada uma. E aqui nós temos 1,5 volt cada pilha. Eu não sei qual é a resistência da lâmpada, mas eu sei que ela dissipa uma potência de 4,5 watts se você oferecer para ela uma DDP de 4,5 volts. Bom, vamos calcular a resistência então. A potência é a DDP ao quadrado dividido pela resistência. Então, nós temos aqui 4,5 igual 4,5 ao quadrado dividido por R. E assim a resistência da lâmpada vai ser 4,5 ohms. Então, eu sei que aqui embaixo eu tenho uma resistência 4,5 ohms. Legal. O que vai acontecer? Essas duas pilhas que estão ligadas de maneira correta estão se comportando como geradores, mas essa aqui está se comportando como um receptor. Ela está sendo carregada. Como é que a gente faz? Soma as duas forças eletromotrizes, circuito total, somo as duas e subtraio aquela que está se comportando como um receptor. E isso
fica dividido pela resistência total do meu circuito. Qual que é a resistência total? As 3 internas mais a da lâmpada. Então, eu tenho ali 0,5 mais 0,5 mais 0,5 mais o 4,5. O que me dá aqui 1,5 sobre 6. Ou seja, uma corrente de 0,25 amperes, portanto, letra A. Tem ainda. Estava achando que era a última, gente, não é não. Olha aqui, tem aqui ainda. Uma aqui, como que acabou? Acabou não, ó. Agora sim é a última, gente, prometo. Questão 105. Em um dia de calor intenso, 2 colegas estão a brincar com a água da mangueira. Um deles quer saber até que altura o jato de água alcança a partir da saída de água, quando a mangueira está posicionada totalmente na direção vertical. O outro colega propõe então o seguinte experimento: eles posicionarem a saída de água da mangueira na direção horizontal, a 1 metro de altura em relação ao chão. Por aqui a mangueira, o chão, 1 metro do chão. E então medirem a distância horizontal entre a mangueira e o local onde a água atinge o chão. Vamos pegar aqui a água vai fazer isso aqui. Nossa, horrível, né? Piorou. A água vai fazer esse movimento parabólico, né? Mediram essa distância horizontal. A medida da distância foi 3 metros. A partir disso, eles calcularam o alcance vertical do jato de água. Só que eles querem fazer esse jato na vertical, assim, ó. Vou apontar a mangueira para cima e quero saber a altura que esse jato de água vai atingir. Isso aí, isso que eu quero. Agora vamos pensar o seguinte, ó. Pensa numa partícula de água que está saindo daqui, ó. Como se a partícula saísse daqui e vai chegar lá em cima. Ela vai sair daqui com uma velocidade inicial e vai chegar aqui com uma velocidade final zero. Quero descobrir essa altura. Ok. A velocidade que ela sai daqui de baixo, você vê zero aqui, ó, é a mesma que ela sai daqui, é a mesma mangueira. Então, minha missão é descobrir quanto vale esse V0 nesse lançamento horizontal. Veja, ela vai cair de 1 metro e vai andar nesse tempo de queda de 1 metro, 3 metros na horizontal. Primeira coisa que eu tenho que fazer, calcular o tempo de queda aqui, ó. Tempo de queda. Como é que a gente faz isso? Eu vou orientar a trajetória para baixo, o y para baixo, eixo x para frente. De tal forma que a posição inicial na horizontal é 0 e na vertical também. Posição final na horizontal é 3 e na vertical é 1. Como na vertical ele executa um movimento uniformemente variado e a aceleração da gravidade aponta para baixo, veja, ela está a favor da orientação da trajetória. Então, vou utilizar aqui a equação do espaço para o movimento uniformemente variado, que a gente chama de sorvetão. Eu só vou trocar o S pela letra Y para diferenciar o que acontece na vertical do que acontece na horizontal. Assim, ó, y0 mais v0yt mais gt ao quadrado sobre 2. Agora veja, a posição inicial na vertical é 0. Como o lançamento é horizontal, ele não tem velocidade inicial na vertical. Vamos substituir os valores. A coordenada y aqui embaixo, ó, é 1, porque se aqui é 0, aqui embaixo tem que ser 1. O g vale 10,
t² sobre 2. Passo o 2 multiplicando e o 10 dividindo. T² vai ficar 0,2. Portanto, o tempo é raiz quadrada de 0,2 segundos. Professor, quanto é que dá isso? Faço ideia, não vou calcular. Agora, nós vamos encontrar essa velocidade v0 fazendo o movimento uniforme da horizontal. ΔS por ΔT, ou ΔX, né? Separando o que está acontecendo na horizontal. Quanto que ele anda na horizontal? Na horizontal ele anda 3 metros. Ele anda 3 metros nesse tempo de raiz de 0,2. Eu não faço ideia de quanto dá, e eu não vou calcular isso. Deixa assim, porque não é isso que o exercício está pedindo. O exercício está me pedindo essa altura aqui. Agora, olha o que eu vou fazer. Vamos voltar aqui. Vou agora orientar a trajetória para cima. Vou falar que aqui é 0 e a posição final é h. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu orientei a trajetória para cima, a posição inicial é 0 aqui, e a posição final é h. Ele sai com essa velocidade v0, que é essa que eu calculei no lançamento horizontal, e vai chegar lá em cima com velocidade nula. Como eu não sei o tempo, vou usar aqui a equação de Torricelli, tomando o cuidado, colocar menos g, né? Ó. Então, vai ficar 2 vezes menos g delta h. No lugar do S, coloco h. Velocidade final é 0. A inicial é aquele 3 sobre raiz de 0,2. Ó. Por isso que eu não fiz a continha, porque vai ficar ao quadrado aqui. 2 vezes 10 vezes h. Como a altura inicial é 0, o ΔH é a própria altura que ele vai chegar. 2 vezes 10, 20. Menos 20h. Passa para o lado esquerdo. h. 3 ao quadrado, 9. Raiz de 0,2 ao quadrado é 0,2. 20h igual 9 dividido por 0,2 dá 45. E assim, passo o 20 dividindo, 45 dividido por 20 vai dar 2,25 metros, o que me dá aqui como correta a alternativa B. Beleza? Muito bem, nossa última questão, então, questão 132, fala o seguinte: o eixo de rotação da Terra apresenta uma inclinação em relação ao plano de sua órbita em torno do Sol, interferindo na duração do dia e da noite ao longo do ano. Uma pessoa instala em sua residência uma placa fotovoltaica que transforma energia solar em elétrica. Ela monitora a energia total produzida por essa placa em 4 dias do ano, ensolarados e sem nuvens, e lança os resultados no gráfico. Uma pessoa. Ah, desculpa, coloquei igual aqui. Aí ele dá esse gráfico aí, ó. Próximo a que região se situa a residência onde as placas foram instaladas? Veja bem, ó. Você pega aqui esse dia 10/1, você tem a maior quantidade de energia sendo produzida. Você tem um pico aqui, ó. E veja que essa foto que está aqui, ó, é a Terra em 21 de dezembro. Aqui você vê, ó, incidência direta ao meio-dia. A pessoa que está aqui nesse ponto está recebendo sol a pino, né? Então, se ela está recebendo sol a pino, aqui é a maior quantidade de radiação solar e seria, então, a maior quantidade de energia produzida. Observe que 10/1 está próximo dessa data de 21 de dezembro. A estação do ano ainda não mudou, porque a estação muda de 3 em 3 meses. Então, eu continuo aqui, ó, no verão. Quer dizer, essa placa fotovoltaica está instalada perto da onde? Onde que está chegando o sol a pino aqui, ó? Trópico de Capricórnio. Ó. Resposta alternativa A. É isso aí, galera. Se você curtiu aí, então já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative aí as notificações do sininho para que sempre que eu gravar um vídeo novo, o YouTube possa te avisar.
Se você ainda não me segue lá no Instagram, é Fisicamente Preparado, mesmo nome do nosso canal. E se você deseja ter uma mentoria VIP comigo, um acompanhamento escolar, eu trabalho com aulas particulares, mentorias, tá certo? Eu posso te preparar nas segundas fases dos vestibulares que você vai prestar. Lá no meu Instagram eu tenho diversos depoimentos de alunos que conquistaram seus objetivos com o meu serviço. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. É só entrar em contato com o link que eu vou deixar na descrição do vídeo. Tchau!